Bem-vindos! Estamos convosco em mais um episódio deste programa O Tempo é Agora, aqui na Diário do Minho TV, a DM TV. Hoje, para conversarmos com o arcipreste de Vila Nova de Famalicão, o Padre Francisco Carreira. O tempo é agora. Padre Francisco, bem-vindo. Muito obrigado. És arcipreste de Vila Nova de Famalicão há quanto tempo? Eu sou arcipreste há 2 anos, comecei mesmo, digamos, a meio da pandemia, porque houve uma situação que foi necessário voltar a nomear um arcipreste e fui eu o nomeado. Eras anteriormente, Eu era o vice-arcipreste. Sim. Mas estás em Famalicão há já muitos anos. Já estou em Famalicão há 15 anos. Em que paróquias? Comecei inicialmente em equipa sacerdotal, com o Padre Paulino Carvalho. Nós os dois tínhamos 3 paróquias, que era Cavalões, Bruf e a paróquia de Famalicão de Santo Adrião. Depois, entretanto, em 2015, o Padre Paulino saiu. Eu ainda trabalhei as 3 paróquias, mas com a ajuda de um padre angolano, Padre Vitorino. Mas passado depois esse ano, assumi só as paróquias de Bruf e de Santo Adrião, de Vila Nova de Famalicão. E são essas as paróquias em que atualmente são essas as paróquias que presido. O que é ser pároco dessas comunidades? Uma é no centro da cidade, vamos dizer que é a matriz, não é? Como a referência de Famalicão. Sim, a paróquia de Famalicão tem 2 igrejas, a matriz antiga e a matriz nova, mas é uma só paróquia, naturalmente. É diferente da paróquia de Bruf, embora Bruf seja já muito próximo da cidade, aliás, colado à cidade, é um meio já, diria, urbano, mas não é urbano. Fazem fronteira com outra, mas há uma linha de comboio que as separa e, portanto, talvez isso tenha feito com que a própria cidade não tenha crescido para Bruf e, por isso, essa linha separa e distingue, de facto, as pessoas da cidade são diferentes das pessoas de Bruf. Os costumes, os hábitos, a maneira de pensar, de agir até em igreja são distintos. E as paróquias, em termos de população, também são muito diferentes? Sim, a população de Famalicão são cerca de 8.000 e em Bruf são cerca de 2.000 e poucos. Como é que se faz essa gestão? Como pároco das 2 comunidades, o que é que encontras de mais-valia numa e noutra? Aquilo que encontro mais valia, por exemplo, na paróquia de Bruf, naturalmente é aquela proximidade, aquele bairrismo, aquele conceito de comunidade que porventura, se calhar, em Famalicão não o tenho tanto. Talvez haja muito mais indiferença, porque se calhar também são muitas mais pessoas, o nosso contacto pessoal é muito menor com toda essa gente e, portanto, torna mais difícil a pastoral, mais difícil a nossa presença, a nossa ação, a presença da nossa ação. E eu creio que isso é o que distingue mais, é este bairrismo, este amor a uma comunidade, esta presença. E depois numa cidade onde somos mais indiferentes, se calhar um pouco mais, não diria, não são apáticos, mas a ligação ao pároco não é tão grande quanto numa aldeia, não é? E portanto, se eu posso dizer que em Bruf conheço quase todos, em Famalicão não posso dizer isso, porque não conheço, embora sei que as pessoas me conhecem, mas a relação é diferente. Vamos falar do arciprestado de Vila Nova de Famalicão. O que é este arciprestado? Quantas paróquias são? Onde é que ele se situa? Também geograficamente, para aqueles que nos acompanham e não tenham alguma noção onde ele está situado. O arciprestado de Famalicão corresponde ao concelho de Famalicão, ainda com mais algumas paróquias que são do concelho de Santo Tirso. Portanto, todas aquelas paróquias que estão para lá de cá do Rio Ave, são também do arciprestado de Vila Nova de Famalicão. Estamos a falar então do arciprestado que fica numa margem do Rio Ave. Sim. E que faz fronteira com... Faz fronteira com Guimarães, faz fronteira com Braga, faz fronteira com Barcelos, faz fronteira com Póvoa de Varzim e do outro lado do Rio, então com Trofa e Santo Tirso. E então há paróquias que, não sendo do concelho de Famalicão, também integram o arciprestado? Sim, integram o arciprestado, precisamente. São algumas paróquias de Santo Tirso? São 4 paróquias de Santo Tirso. Exatamente, porque a nossa diocese é limitada na pelo fronteira Rio. Com a diocese do Porto pelo Rio Ave. Pelo Rio Ave, precisamente. Quantas paróquias são ao todo? Ao todo são 54 paróquias. E quantos padres têm? Quantos párocos? E somos 22 párocos. Com uma média de idades, talvez ali quase a chegar aos 60. Creio que o nosso arciprestado até é um arciprestado bastante jovem em relação a todos que conheço. Temos 2 sacerdotes que são os mais idosos, um tem para cima de 80
e outros está na casa dos 74, 75 e os outros andam ali nos 50. Há muitos padres novos no Arciprestado? Sim, temos alguns. Temos o padre mais novo da Diocese, que é o padre Paulo Pereira, que veio por lá no ano passado, sim, entrou em setembro, e portanto faz com que a média depois também se reduza um pouco. E cada pároco tem em média também quantas paróquias? A média está em 2, embora tenhamos alguns párocos que tenham 4, mas a média está em 2, sim. Alguns só terão uma? Sim, há párocos que só têm uma, Ribeirão só tem um, Calendário só tem um, e Fradelos não, Lousado só tem um. O que é ser arcipreste de Vila Nova de Famalicão? Boa pergunta. Eu acho que estamos sempre a aprender a ser, não é? E apesar de já estar lá há algum tempo no arciprestado, apesar de ter sido vice-arcipreste, acho que é uma constante aprendizagem de relação e de comunhão com os colegas, nesta perspectiva de alguém que está com eles, para eles, procura coordenar o trabalho pastoral, coordenar todas as situações que possam surgir, mas estou a aprender a ser, não posso responder de outra forma. Mas essa coordenação consiste em quê? Há encontros? Sim. São contactos frequentes que tens de fazer com os outros Nós habitualmente temos o Conselho Arciprestal, que são vários dos sacerdotes relativos às suas funções nos vários setores da pastoral. E, portanto, setores são esses, para compreendermos desde a pastoral melhor? Familiar, pastoral juvenil, pastoral litúrgica, os delegados de zona, pastoral social, não quero que me esteja a esquecer mais algum. Portanto, nós reunimos e depois o Conselho vai deliberando, vai pensando naquilo que vai sendo a nossa vida pastoral ao longo do ano pastoral. E depois, mensalmente, também temos um encontro do clero, sempre no dia, na quarta-feira depois do dia 15 de cada mês. É essa a regra. Na quarta-feira depois do dia 15 de cada mês. E em que é que consiste esse encontro? Esse encontro mensal reúne todos os padres do arciprestado? Sim. Começamos sempre com um momento de oração, pode ser laudes ou pode ser outro momento de oração. Depois temos um pequeno convívio, café, e estamos ali um pouco a, digamos, fazer uma pausa. E depois temos um momento de formação, que pode ter a ver com o ano pastoral, pode ter a ver com alguma situação concreta que seja preciso explicar, concretizar, desenvolver. E depois tenho os outros assuntos, que são aquelas coisas da agenda da Diocese, do próprio arciprestado, que são precisos dizer, pensar, se calhar perguntar a todos, para que todos possam dar a sua opinião. Digamos que a reunião está assim distribuída neste itinerário. Quais são as principais dificuldades nessa gestão mensal e não só mensal do arcipreste na relação com os outros párocos, na dinâmica da integração da pastoral da Diocese ao nível local? Como arcipreste, quais são as principais dificuldades que tens sentido nestes 2 anos? A dificuldade pode ser essa mesma, ou seja, encontrar um itinerário que nós o temos, que é o itinerário diocesano, mas que depois é difícil de o concretizar e, sobretudo, que encontremos um fio condutor para nós e que seja coincidente também com aquilo que é o nosso ambiente, com aquilo que são as nossas comunidades, com aquilo que é o espírito também dos próprios sacerdotes. E às vezes essa pode ser a maior dificuldade que eu encontro. E depois há setores de pastoral que são mais difíceis para nós. Por exemplo, o setor da juventude, creio que é um arciprestado com muita juventude, mas temos tido alguma dificuldade em trabalhar a juventude, em estar com a juventude, em que haja grupos de jovens. E estamos a senti-lo agora ainda mais com esta questão das jornadas e que é preciso pôr pés ao caminho e tem havido assim algumas dificuldades da nossa parte, enquanto padres e se calhar enquanto arciprestado, de encontrar algo que possa aglutinar, aproximar, de dizer a estes jovens que estamos aqui por eles e para eles, não é? E que queremos caminhar com eles. Talvez vamos pensar um pouquinho sobre isso. Sim. Uma realidade própria de Famalicão, com jovens, com muitos jovens, e porquê é que existe esta dificuldade de estar próximos deles, de aquilo que acabavas de referir? Sim. Vamos pensar, não apenas perceber a realidade como tal, mas o que é que te parece que era necessário nós pensarmos com mais cuidado para que, nesta proximidade das próximas jornadas mundiais da juventude, que nos vão dizer muito, porque são cá em Portugal, claro, porque porventura até em Famalicão vão estar jovens de outros países, não é? Naquele tempo que antecede a vivência das jornadas, sim, propriamente ditas, o que é que achas que
podemos pensar sobre este assunto aqui de uma forma mais cuidada? Não sei se aqui eu consigo fazer assim, dessa forma cuidada, mas é verdade que não pode deixar de ser uma preocupação da Igreja, os seus jovens, e, portanto, alguma coisa tem que ser feita e creio que temos que encontrar, ou melhor, eu acho que temos que ajudar os jovens a encontrar, que os jovens nos ajudem a encontrar esse caminho. E eu acho que não há nada de mal que esteja, digamos aqui, a impedir essa relação, essa proximidade. Mas é verdade que em Famalicão existem muitos outros fatores de atração. Existem muitas situações onde eles possam encontrar pontos de encontro e referências que se calhar a Igreja já não lhes consegue oferecer. E isso pode ser uma dificuldade, ou seja, o que a Igreja de facto consegue oferecer aos jovens? Não apenas do dar, não é uma questão de dar coisas para eles fazerem, mas o que há de essencial para eles? O que a Igreja pode ter de essencial, do tal ser, existir, para que possam encontrar um sentido para a vida? E se calhar aí nós não conseguimos ainda dar esse sentido. E se calhar eles não encontram em nós esse sentido. E isto pode ser uma dificuldade, creio que é uma dificuldade. Esse é um grande desafio que nós temos, mas como é que nós poderemos dar um avanço nesse sentido, senão estamos ano após ano refletindo sobre essa dificuldade e parece que o afastamento da igreja local, das próprias comunidades, em relação aos jovens também das comunidades, parece que se vai aumentando, não é? Sim. Então pensarmos que passos poderíamos dar. Será que há aqui uma necessidade de mudança da nossa cultura paroquial, da forma como nós celebramos também, da forma como nós acolhemos os jovens, da forma como nós lhes damos prioridade? Eu acho que uma das coisas que nós temos dificuldade é em estar com eles. Portanto, nós não estando com eles, e quando digo nós, não digo só os padres, já digo as próprias paróquias, têm dificuldade em estar com os seus jovens. A comunidade no seu todo. Sim, a comunidade no seu todo. Os jovens são sempre irreverentes, têm sempre outras ideias, têm sempre outras posturas. Se calhar hoje em dia até vestem de forma diferente e as pessoas são capazes logo de as catalogar como estranhas e, portanto, não recomendáveis. E eu acho que nós temos que quebrar este enguiço, não é? Nós não podemos ter medo daqueles que são diferentes de nós, até pensam diferentes de nós, e temos que estar ao lado deles. Nunca os poderemos ajudar a encontrar esse sentido se nós não estamos com eles ou se eles não estão connosco. E, portanto, esta questão da proximidade, do estar com eles, é muito importante. Para isto, temos que requerer tempo. E nós andamos todos muito acelerados. Temos já uma agenda muito preenchida, sim, não temos todos uma agenda muito preenchida e temos que, de facto, definir o que é realmente essencial, o que é importante. E, se calhar, na nossa agenda, os jovens não estão lá como essenciais, como importantes. E era importante também, se calhar, aqui fazer um corte com algumas coisas que, se calhar, até serão importantes, serão necessárias para algumas pessoas, mas onde está o nosso foco? Por onde é que nós nos orientamos? Claro que aqui também podemos pôr a questão da família, não é? E se calhar a família também encontra aqui um outro lugar com as suas fragilidades. Se calhar podemos pôr aqui o lugar da escola. Até que ponto a escola também não pode ter um papel importante de comunhão e de relação com a Igreja para os ajudar a crescer numa maturidade maior para o futuro. Até que ponto aqui a questão da catequese, não é? Não podemos pensar nela, como é que ela está a ser posta em prática, porque é que os jovens depois da catequese não permanecem, não continuam. Se calhar podemos pôr em causa aqui também a forma como nós rezamos, ou não rezamos, se isso é uma preocupação nossa ou não é uma preocupação nossa. Os jovens são capazes de ver esta igreja orante e com seriedade. Se calhar também podemos pôr aqui em causa a própria igreja, não é? Se o nosso papel está a ser bem cumprido, se a nossa missão está a chegar a eles ou não. Há uma série de coisas que podemos pensar e que temos que pensar. As que acabaste de elencar. Sim, são várias. Mas é um caminho que temos que fazer e temos que dar tempo a esse caminho, não é? Esta questão do sínodo pode-nos pôr todos em comunhão uns com os outros e até podemos pensar coisas muito interessantes, mas isto vai levar tempo. E lá está, vem outra vez a questão do tempo. O sínodo vai atrasar muitos processos, porque nos vai obrigar a pensar, a parar para pensar. E às vezes nós queremos coisas imediatas e até temos medo de perder algumas outras coisas. E, portanto, para não perder,
acabamos por perder tudo, se calhar. Nem sequer esta dimensão sinodal, esta dimensão da comunhão, da participação, da missão, vamos perdendo, porque continuamos a cumprir calendário. Acabastes de referir o sínodo. Como é que foi a experiência sinodal no vosso arciprestado de Vila Nova de Famalicão? Houve participação? Tens alguma informação sobre isso? Sim, foram várias as paróquias que participaram. Tenho a noção que serão uns 60% das paróquias que participaram, de variadas formas, umas mais a partir dos movimentos que já existem, criando grupos de trabalho, outras misturando as pessoas, convidando outras pessoas para participar, mas creio que a participação foi, acho que até me surpreendeu, sinceramente. Depois nós próprios também, no clero, também procuramos nós criar grupos e estivemos também reunidos e a pensar e rezamos e depois pensamos ou tentamos responder às perguntas que estavam lá propostas. Podes-nos dizer algumas das questões que foram assim mais trabalhadas ou dos resultados de reflexão, alguns tópicos que passaram, quer nos encontros? Não consigo dizer isso porque, de facto, não fizemos depois, digamos, uma Assembleia Geral para percebermos quais eram os itens mais importantes. Cada paróquia fez e depois remeteu para a diocese. Sim, isso não foi feita essa recolha, isso não. Ao teu nível, nas tuas comunidades, que percepção tiveste da participação das pessoas e das tuas reflexões? A minha percepção foi bastante positiva. Diria que numa paróquia surpreendeu mais do que noutra. Se calhar também já estava à espera disso. Mas a verdade é que as pessoas se reuniram e se encontraram, criaram grupos. Aliás, nós começamos por fazer uma assembleia para quem quisesse participar, fossem dos movimentos ou não fossem. Nessa assembleia propusemos explicar o que era o sínodo, qual era a sua metodologia, os objetivos. Depois criamos, digamos, numa outra sessão, criamos uma espécie de já mini-sínodo para as pessoas se ambientarem e procurarem pôr em prática um bocadinho a metodologia. E depois os próprios grupos criados nessa Assembleia acabaram por se reunir várias vezes, com algumas dificuldades. Reconheço que as perguntas talvez, ou melhor, os temas são só 3, mas cada um dos temas tem muitas questões. E se calhar há questões que fossem mais problemáticas do que outras. Esta coisa do sair e ir ao encontro dos outros, por exemplo, as pessoas foi uma das coisas que referenciaram e que talvez é aquilo que mais custa, que é quebrar os tais ritmos, quebrar aquilo tal sempre se fez assim. Talvez isso tenha sido aquilo que mais que me fizeram chegar, pelo menos. E as pessoas gostaram da experiência, é curioso, dizem todas que gostaram muito da experiência e que não se importam de voltar a continuar nesta metodologia. Agora, óbvio que isto depois vai exigir da paróquia, se quiser assim continuar, criar, não é criar, o método está criado, mas depois o que é que nós queremos de facto refletir? O que é que nós queremos fazer de forma sinodal? Vamos pensar na catequese, vamos pensar na juventude, por exemplo, não é? Que caminho é que queremos para a nossa paróquia no que diz respeito à juventude? Isso depois terá que ser um outro trabalho e é isto que eu acho que vai demorar tempo. É preciso criar os instrumentos de trabalho, é preciso, de facto, criar, digamos, alguns temas, algumas reflexões, algumas perguntas, para as pessoas depois poderem também dar o seu contributo acerca disso. Não? Ou então serem as próprias pessoas a darem essas questões, compilar e fazer um apanhado para depois pôr em comum com todos. Sim, e este processo proposto pela dinâmica sinodal, que assenta fundamentalmente na escuta, sim, sem dúvida, sim. Que faz demorar o tempo, mas amadurecê-lo também ao mesmo tempo. Isso foi uma das outras experiências que as pessoas mais gostaram, que foi, ali nós escutávamos uns aos outros. Foi isso que também me referiram. Houve tempo para nós ouvirmos e não havia sobreposições de conversas, ou seja, de facto, passava por todos e todos davam o seu contributo. E aquele ato de estar à escuta do outro foi para as pessoas uma boa experiência. Esta experiência de escutar o outro foi enriquecedora para eles. E esse vai ser um dos grandes motores de transformação no futuro das nossas comunidades. Sim. E precisamos mesmo muito de nos ouvir. Mesmo aquele que às vezes parece que não diz nada, diz alguma coisa importante. Acho que foi uma experiência muito enriquecedora essa. Muito bem. E depois a partilha também da vida. Esse é outro lado. É verdade que as pessoas, naturalmente, por vezes fogem ao esquema, não é? Fogem à pergunta de uma forma, digamos, sem querer. Mas acabam por contar também algumas experiências de vida, que se calhar também é importante escutar, e têm a noção de que aquilo é para ficar ali. E devem guardar o que ali se partilha. E isso também é outra experiência que
que se calhar nós também precisamos de aprender. Sim, às vezes o tema ou a pergunta é um pretexto, Sim, o mais importante é o processo de escuta e também a possibilidade da pessoa se exprimir. Sim, e eu acho que isso é libertador para a própria pessoa. O facto de ela ter contado aquela experiência, seja positiva ou seja negativa, é libertador. Portanto, ela faz com que se sinta bem, faz com que se sinta em casa. E se calhar é isso que as paróquias precisam, que os paroquianos precisam de perceber que a paróquia é também a sua casa. E, portanto, têm que se sentir bem. Muito bem. Voltando ao Arciprestado de Vila Nova de Famalicão e às suas atividades, para ficarmos a conhecer quais são as principais atividades que congrega o Arciprestado. Há duas atividades que são, de facto, congregadoras de todo o Arciprestado. Uma são as 24 horas para o Senhor, onde nós organizamos o momento de adoração e também de reconciliação. Que é isso? Explica-nos o que são essas 24 horas para o Senhor. É a iniciativa do Papa Francisco. Sim, nós, que realizais ao nível do Arciprestado. Portanto, nós assumimos essa atividade de uma forma arciprestal, proposta pelo Papa Francisco, e fazemos-la, diria, ao jeito dele. De facto, fazemos o momento da exposição, imaginemos, de sexta, com a celebração da Eucaristia às 19 horas, e depois fica até outro dia, até às 18 horas, em exposição na Matriz Antiga. Há períodos onde estão sacerdotes para a reconciliação, por exemplo, na sexta à noite, desde no final da Eucaristia até à meia-noite, e depois no sábado seguinte, desde as 8 até ao meio-dia, estão lá sacerdotes. Depois depende das disponibilidades de cada um. Há sacerdotes que depois até continuam e as pessoas dispõem-se para a reconciliação. Mas é uma experiência onde todos os anos, todas as paróquias vêm lá, têm uma hora para elas, para as paróquias, fazem o seu momento de adoração. E é curioso que as horas mais difíceis são as horas das 3 da manhã, das 4 da manhã, das 5, e o curioso é que nessas horas até parece que tem mais gente do que nas outras. E tem sido uma experiência muito enriquecedora, porque de facto a Matriz Antiga está sempre cheia a todos os momentos. E isso quer dizer também alguma coisa do envolvimento dos párocos, do envolvimento das comunidades e daquilo que significa também, o amor a Deus, o amor à Eucaristia e também, se calhar, a reconciliação, obviamente. E depois qual é a outra atividade? Outra atividade tem a ver também com esta, diria, porque é a festa do Corpo de Deus, onde nós fazemos também a procissão arciprestal. Também todas as comunidades participam, todos são chamados a vir com a sua cruz paroquial, a sua bandeira paroquial, turíbulo, essas coisas todas que são necessárias para a procissão. Fazemos também um momento de adoração eucarística na Matriz Nova e depois fazemos a procissão arciprestal até à Matriz Antiga. É também um momento onde todas as comunidades participam. Como é que as comunidades participam nessas iniciativas? Na primeira é dividido o tempo durante as horas? Sim, portanto, nas 24 horas para o Senhor, cada paróquia tem uma hora, ou cada unidade paroquial, porque depois cada paróquia tem mais do que uma paróquia. E, portanto, o que tem 4 paróquias vai naquela hora correspondente a ele. E todos os anos vamos rodando esse esquema de paróquias. Portanto, se eu hoje sou das 3 às 4, para o ano serei das 4 às 5, e assim sucessivamente em todas as outras paróquias. E no Corpo de Deus fazem-se representar de que forma as paróquias? Portanto, como disse, pelas confrarias do Santíssimo, se as tiverem, ou do Sagrado Coração de Jesus, com a sua cruz paroquial, com o seu turíbulo, com a sua bandeira, e depois o povo de Deus. Há alguma peregrinação que congregue também no Arciprestado? Também há a peregrinação à Senhora do Carmo, costuma ser sempre no terceiro domingo de julho. Embora se nós declaremos arciprestal, ela efetivamente não tem assim essa força arciprestal como, por exemplo, tem as 24 horas, ou o Corpo de Deus. Na verdade, o santuário está numa ponta do arciprestado e talvez isso seja o motivo pelo qual não seja tão arciprestal. É mais local, digamos, diria que é mais daquela zona. Daquela zona vai toda a gente e todos participam e está lá muita gente. Mas, por exemplo, de Vila das Aves até Lemanho, que são os extremos, de facto, de Vila das Aves não está lá ninguém, não é? Ou diria daquela zona. E, portanto, embora se diga arciprestal e convidemos que seja, não há essa adesão como nas outras atividades, como nas outras peregrinações arciprestais que nós conhecemos e sabemos que, de facto, são muito capazes de agregar todas as paróquias. Mas parece-te que tem a ver com a questão geográfica? Sim, tem a ver com... Sim? Sim. E se calhar tem a ver com a tradição, já é assim, se calhar. Nunca se conseguiu implementar essa dimensão arciprestal, ou seja, toda a participação do arciprestado. Mas depois daquelas paróquias que estão mais afastadas, também não existe outra peregrinação? Pois,
por exemplo, de facto, quem está mais perto de Santo Tirso tem lá o santuário da Senhora da Assunção, creio eu, e aí essas paróquias vão a esse santuário, portanto, porque lhes fica efetivamente mais perto. E é por tradição mesmo, as pessoas já vão lá àquele santuário. Muito bem. E há outras atividades que são habituais no Arciprestado, ao nível dos movimentos? Sim, depois já cada setor da pastoral vai proporcionando também algumas atividades. Pastoral familiar tem algumas atividades, pastoral da juventude também tem algumas atividades. A pastoral familiar diz-nos uma ou duas atividades que vão acontecendo. Neste ano, e ainda tendo em conta também as questões da pandemia, eles fizeram apenas 2 conferências, uma dedicada à mulher na igreja e outra à morte e ressurreição. Foram, digamos, essas atividades. Além disso, tem também a formação de noivos, que fazem num fim de semana. Este ano foi só no fim de semana, até costumam ser 2, mas são essas 3 coisas que me lembro que fizeram este ano. E depois dos outros setores da pastoral? Sim, a liturgia, por exemplo, a formação dos ministros da comunhão, ou outras coisas, sinceramente agora não me lembro, mas é uma das coisas. A pastoral da juventude, a pastoral juvenil também, pelo menos este ano, fez aquele encontro do dia 23, foi em outubro, onde somos todos chamados a rezar pelas jornadas, e não me estou a lembrar assim de mais nada. E qual é o dinamismo do Arciprestado? Parece-te que precisa de crescer nesse dinamismo enquanto Arciprestado, não as comunidades, cada uma em si, ou as unidades pastorais, mas como Arcipreste, como olhas para o dinamismo do teu Arciprestado? Achas que poderia crescer? Ou Acho que sim. De que forma é que isso poderia Acho que acontecer? todos nós podemos crescer e todos nós podemos ainda trabalhar mais em equipa, mais em conjunto. Todos nós precisamos de pensar juntos para poder levar avante projetos que juntos pensemos. Porque isto não pode ser uma coisa do Arcipreste, não pode ser uma coisa que eu pense e que depois diga vamos fazer. Acho que tem que ser em conjunto e eu acho que é aqui que nós todos precisamos de crescer. Quando todos podemos caminhar juntos e pensar juntos e programar juntos, então acho que aí o Arciprestado será muito melhor. Quem é o Padre Francisco Carreira, que foi ordenado no ano de 2004? Quem é este Padre Francisco Carreira? Não sei dizer. De onde és? Esta pergunta não se faz. Não, para nos dar a conhecer um pouco também como é que surgiu a tua vocação, de onde é que tu vieste? Eu sou natural de Aguçadora, Póvoa de Varzim. Entrei para o seminário em 1991. Tinha já 16 anos. Do século passado. Do século passado. Tinha já 16 anos. A verdade é que a minha vocação nasceu pela formação para o crisma que tive na altura na paróquia, portanto, não é que eu já não tivesse isso lá por dentro. Aliás, na minha família existem padres, portanto, o meu padrinho de batismo é um padre, e é a irmã da minha mãe, e o meu pai tem um primo padre, portanto, o ambiente estava ali por dentro. Mas a verdade é que foi essa formação para o crisma que me fez entrar no seminário e pensar e entrar. E depois fiz a minha formação normal. Voltamos, espera um pouco. Diz lá. Como é que surgiu foi na formação para o crisma, mas esse chamamento maior foi assim um momento ou foi um discernimento? Não, foi acontecendo? Sim. Foi alguém na paróquia que te impulsionou? Sim, na altura estavam também, e aliás, os formadores do crisma eram 2 seminaristas e, portanto, isso também interpelou. Isso também fez, digamos, com que o clique se desse. Mas acho que foi um discernimento, ou seja, não foi assim, vou de repente, acho que foi amadurecendo e acho que o seminário também me ajudou muito a amadurecer essa vontade e esse querer fazer-me padre. E esse percurso no seminário, depois até à ordenação, como é que viveste a experiência do seminário? Foste para o seminário com 16 anos, nesse tempo até era mais comum entrarem para o seminário mais cedo, hoje se calhar já é mais habitual na idade próxima da que tu entraste. Mas como é que foi entrares com 16 anos para o seminário? Como foi a tua experiência? Daquilo que te recordas, como é que viveste esses primeiros tempos no seminário? Foi uma experiência, diria, como é que eu ia dizer isto? Diferente porquê? Porque, na verdade, eu entrei com 16 anos e o meu ano tinham todos menos 4 anos do que eu, portanto, eles à minha beira eram muito mais pequeninos, eu já tinha barba, não é? E eles ainda não. Tu tinhas feito uma paragem nos estudos? Sim, eu tinha, portanto, deixei a escola obrigatória e depois fui com os meus pais
trabalhar e só depois é que voltei. Portanto, até nisso, voltar a pegar nos livros, voltar a sentar na escola, digamos assim, foi diferente e, portanto, aqueles primeiros anos não foram fáceis, pela diferença de idades com os colegas, pelas brincadeiras que eles tinham, se calhar por isso eu andava até mais com colegas mais velhos, porque era normal, mas eles chamavam-me paizinho, portanto, também tinha esse lado depois afetivo engraçado, que era uma relação assim engraçada e chamavam-me paizinho, isso também significa alguma coisa. Mas a verdade é que foi uma experiência diferente. Depois as idades começam-se a aproximar, já não é uma questão de ter mais 4 ou menos 4, e isso tornou-se normal, mas foi uma experiência diferente, engraçada. Foi muito corajoso também teres deixado de estudar, depois voltares a pensar nesse discernimento sobre a possibilidade de seres ordenado presbítero e entrares para o seminário. Essa coragem, como é que te motivou a dar esse passo? Não foi fácil, obviamente, não é? Porque tens o teu grupo de amigos já que estavas a construir e dizeres que vais para o seminário não é fácil dizer. Em casa, não é que não houvesse problema, porque não havia, mas aos 16 anos, porque é que te lembras disto agora? Foi assim uma passagem, diria, que agora não consigo explicar, mas o que é certo é que ele veio avante. O que é certo é que tomei a decisão e fui falar com o meu pároco também, o padre Cândido Pedrosa, que havia proximidade, mas ao mesmo tempo aquela dificuldade de falar, não é? Foi engraçado. E depois da tua ordenação, qual é o teu percurso até chegarmos ao dia de hoje? Sim. Depois da ordenação, aliás, portanto, fiz a minha formação no Seminário Conciliar, depois fiz o meu estágio pastoral nas paróquias de Bruf e Cavalões, onde agora sou pároco. O que é um estágio pastoral? Explica um pouco o que é que consiste um estágio pastoral. Portanto, ou consistiu o teu, sim, melhor dizendo? O meu estágio foi um estágio de presença e acompanhamento do pároco em tudo aquilo que ele fazia. Portanto, para onde ele ia, eu também ia. Portanto, não só na dimensão litúrgica, mas na dimensão também da vida paroquial, de um conselho económico, num conselho pastoral, numa reunião de catequistas, num convívio. Portanto, tudo isso fazia parte. E depois também algum envolvimento com alguma atividade. Pois eu, por exemplo, lembro que fazia formação de adultos, ou alguma reunião, era já eu que, embora estando com o meu orientador, era eu que fazia a reunião, mas basicamente era isto, era acompanhar, estar, ver, presenciar como é que também se geriam as situações, o programa, né, de uma paróquia, o que é que se pensava para a paróquia, tudo isso ajudou bastante, ajudou-me para o futuro. E depois a seguir, depois desse estágio, então fiquei 3 anos no seminário menor, em princípio comecei como diretor, como prefeito. Eram na altura 20 seminaristas e depois mais 2 anos fiquei como diretor espiritual do menor e o último ano já como diretor espiritual também do seminário maior. Depois desta passagem pelos seminários de 3 anos é que fui convidado a ser pároco em Vila Nova de Famalicão, em Bruf e em Cavalões e estou de lá até aqui, até hoje. Fazes também parte da equipa da formação do clero? Faço parte da formação permanente do clero, sim. O que é isso? Esta equipa é uma equipa de trabalho que procura, tanto quanto possível, organizar a formação do clero, acompanhar o clero. Aliás, tenho também uma outra função que se calhar tenho que me penitenciar por ela, que sou o responsável pelos padres mais novos. Responsável pelos padres mais novos. Pelos padres mais novos. E, portanto, estando dentro desta equipa, procuramos alinhar, concretizar atividades que possam ajudar os padres na sua formação, quer académica, quer espiritual, na organização de conferências, de arrecolações, ou retiros, ou uma outra formação mais importante. De todo este teu percurso, de toda esta tua partilha, poderias nomear um momento em que sentistes um maior entusiasmo na tua experiência de vida presbiteral? Acho que todos os dias são dias de entusiasmo. Quando nós estamos nesta missão, claro que há dias mais fortes e dias menos capazes, mas diria que os momentos que mais marcam são sempre aquelas celebrações da Eucaristia onde nós sentimos que estamos com o povo e o povo está connosco. E, portanto, há aquele envolvimento. Quem diz da Eucaristia depois diz também o convívio com as pessoas, onde percebemos ali que há uma identidade mútua. E isso faz-nos motivar e faz-nos sentir bem. Obrigado, Padre Francisco obrigado Carreira.
Obrigado pela tua partilha, quer da tua experiência de vida, quer também de alguns dos aspectos do Arciprestado de Famalicão, que assim ficamos também a conhecer um pouco melhor neste episódio do programa O Tempo é Agora. Agradeço também a todos vós que nos acompanhais e até à próxima semana, se Deus quiser.